estava pensando, antes de preparar a mensagem para esta manhã, por onde eu começaria, e vim orando sobre isso, e entendemos que devemos começar pelas crianças. Talvez você seja levado a pensar, eu preciso de luz aqui, ó. Talvez você seja levado a pensar, mas eu não sou mais criança, eu não tenho filhos, ou talvez você se sinta totalmente fora desse contexto. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o que vamos falar aqui, quer você tenha filhos, quer não tenha, quer você, mas você não tendo filhos, você foi criança e é filho ainda hoje. E você, quem sabe, é avó, e olha, não vai ter escapatória. Todo mundo aqui vai ter o que tirar do que vamos falar. Então eu convido você a prestar bastante atenção nos princípios que vão ser colocados aqui nesta manhã. O tema é instrução e disciplina às crianças. Se nós quisermos formar lares saudáveis, nós temos que começar pelas crianças. Pode ser que você venha de um lar desestruturado, um lar que não tenha tido a formação bíblica, não tenha tido a instrução que seria desejável que você tivesse nas Escrituras. Não obstante, você está ouvindo e vai ouvir nessa manhã princípios e instruções que poderão levá-lo a evitar que seus filhos vivam experiências que você viveu e que você não quer que eles vivam. Pode ser que você, ao ouvir o que vai ouvir, possa ajudar alguém em algum momento da sua vida e, sei lá, se você é pai de forma especial, você pode, pelo conhecimento das Escrituras, educar, instruir, aconselhar e disciplinar seus filhos para que eles tenham uma qualidade de vida superior, melhor do que a que você teve. E vai permitir que eles constituam famílias quando chegar a ocasião, quando eles crescerem. Vai permitir que eles constituam famílias com uma base mais sólida do que a que você teve, quem sabe. As Escrituras têm um mandamento antigo para os pais, e esse mandamento está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A versão que estamos usando hoje como tema principal é baseada na edição Revista e Atualizada. Muito bem. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu creio que todos aqui sabem, porque já falamos isso muitas vezes, de várias maneiras, mas ainda que hoje haja pensamentos um pouco diferentes, mas eu aprendi que a criança é formada basicamente até os 6 anos de idade. Se você quer incutir valores, se você quer levar a criança a ter um caráter, um bom caráter, se você quer ensinar princípios, valores, e o que você acha importante, isso eu aprendi, é formado em uma criança até os 6 anos de idade. Depois disso, muita coisa já não pode mais ser feita. Hoje, existe alguns que pensam que isso se estende até a idade de 9 anos aproximadamente. Mas, seja uma coisa ou outra,
seja, eu não sei em que, se foram feitas novas pesquisas para se chegar à conclusão que a idade seria 9, mas pesquisas muito boas afirmavam que era até os 6. Então há uma responsabilidade muito grande em ministrar a criança nessa idade. E muitas vezes a gente não valoriza ou acha que a criança é criança. Não, criança está de antena ligada, criança vê tudo, ouve tudo que você muitas vezes nem percebe que ela ouve. E através do que ela ouve, através do que ela vê, ela vai sendo formada. Daí a importância das pessoas que lidam com as suas crianças, em todas as esferas, porque elas vão formar aquilo que é primordial na vida dos seus filhos. Rapaz, bom, o texto diz que se você fizer isso, ensinar a criança, aquilo vai ficar, e quando for velho, ele não vai se desviar. Eu já contei minha história aqui muitas vezes. Eu fui criado no Evangelho, e meu pai, embora minha mãe não fosse crente naquela época, meu pai me levava para a igreja, meu pai lia a Bíblia para mim, meu pai orava comigo e com o meu irmão, porque éramos contemporâneos. E então, quando pude, eu estive no Colégio Batista, algumas vezes eu tive, depois me tiraram porque o orçamento não dava, fui para a escola pública, depois voltei para lá. Isso aconteceu durante a minha infância, e eu tive uma boa, uma excelente formação bíblica, por assim dizer. Não obstante, quando chegou a uma certa idade, com 9 anos eu fiz minha decisão por Cristo, eu fui batizado e nunca deixei de buscar o Senhor, mas houve uma época na minha vida, de 13 anos até os 25, em que eu não vivi uma vida muito legal como deveria. E isso influenciado por pessoas que não eram crentes, mas eu nunca deixei de ir à igreja, e eu já disse aqui que eu costumava sentar no último banco, porque eu sabia que ele estava vivendo uma vida legal, e eu entrava na igreja depois que todo mundo já tinha entrado, eu era o último a entrar. Eu esperava começar o culto para entrar, melhor dizendo. E assim que eu via que o culto ia terminar, eu era o primeiro a sair, porque eu não queria ter papo com ninguém. A impressão que eu tinha é que o meu pecado estava estampado na minha testa e que todos poderiam ler o meu pecado, a minha condição de não estar vivendo uma vida como Deus queria que eu vivesse. Em 1973 eu tive um encontro com Deus que mudou totalmente a minha vida. Mas tudo isso aconteceu porque, não vou dizer porquê, mas o fato é que todo o conhecimento que eu tive quando criança, a formação, tudo isso nunca se perdeu. E por causa da minha condição de vida, isso ficou como que adormecido. Mas de repente tudo aflorou. Eu vim pela primeira vez a ter certeza da minha salvação em 1973, e daí para cá tantas coisas mudaram, aliás, tudo mudou de então para cá. Até que logo depois eu tive um chamado para servir o Senhor como pastor. Mas então aquilo que é ensinado fica, aquilo que é ministrado quando nós somos crianças fica. Valores,
E coisas que marcaram. É interessante, já tive a oportunidade de dizer para vocês também, que na questão de valores, eu fui muito influenciado pela minha mãe. Ela não era crente nessa época, mas ela tinha princípios e valores bíblicos que foram transmitidos por seus pais, que por sua vez liam. Aliás, a minha avó não, mas o meu avô lia a Bíblia. E sem saber ou não, sei lá, o fato é que ela nos ensinou princípios que são bíblicos. Eu fico impressionado com isso. Porque o que eu aprendi com ela é exatamente o que eu encontro na Bíblia. E ela não escrevia mal, lia mal, mas eu não sei como esses princípios foram colocados no coração dela, mas com certeza ela os aprendeu de seus pais, porque ela não poderia tê-los de outra forma. Mas o fato é que ela conseguiu. Vocês vão dizer, mas e o pai? Meu pai levava para a igreja, lia a Bíblia conosco, mas vocês sabem que mãe está com os filhos mais tempo do que o pai. Então, princípios eu aprendi muito com a minha mãe, valores eu aprendi muito com ela, questão de ser honesto, de não roubar, não ficar com nada que não seja meu, de ter palavra, e essas coisas todas que para mim são de um valor inestimável. Alguns pensam que hoje, que modernamente, a educação moderna deve se deixar os filhos fazer o que querem. Eles vão crescer sem traumas, dizem os entendidos, que eles não vão ser melhores pessoas se eles não forem contrariados. E aí vem a questão do uso da vara. Nós, se der tempo, hoje a gente vai falar sobre isso, senão fica para outro dia. Mas temos uma lei hoje no país que proíbe os pais de usarem a vara com os filhos. Eu não sou pai no sentido de ter crianças pequenas, mas eu não teria nenhum problema em quebrar essa lei dos homens, porque essa lei aqui é muito maior do que a lei dos homens. Então, eu não vou publicar, eu não publicaria para todos que eu estou disciplinando meus filhos, e depois a gente vai entrar em detalhes. Eu não quero me antecipar, porque senão vai complicar a situação aqui agora. Mas o que eu quero dizer é que muitos pais pensam que os filhos devem ser criados à vontade. Eles têm que decidir por si mesmos. Quem é que disse isso? A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia ensina que os filhos têm que ser ensinados pelos pais, têm que ser criados pelos pais. Tem pais que, meu filho não quis vir à igreja, eu não quis contrariar. Então não contraria não. Depois você vai ficar muito contrariado com o que ele vai fazer, com o que ele vai aprontar, porque filho precisa de disciplina, filho precisa de orientação, filho precisa de ensino. Enquanto estiver debaixo do seu teto, ele deve obediência a você, pai, deve obediência a você, mãe. Ele agora é maior. Bom, se quiser viver com a independência, então ele vai viver a sua vida. Agora, debaixo do meu teto, tem que fazer o que eu acho que é correto e direito. A gente não vai tratar um homem
enorme, uma moça já formada como criancinha, mas eles devem saber os princípios que devem nortear o relacionamento seu com ele e dele com você, o que deve nortear aquilo que você estabeleceu como importante dentro da sua casa. Criança não faz o que quer. Criança foi posta no mundo para que os pais as guiassem, as instruíssem, as aconselhassem, as disciplinassem. As Escrituras ensinam que os olhos dos filhos são os pais. É isso que nós vemos em Provérbios 6, a partir do verso 20. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. É uma figura de linguagem. Ate-os ao redor do pescoço. Para quê? Para não esquecer. É uma forma de mostrar, olha, retenha isso com toda a sua força. Guarde, não se aparte desse mandamento. Não se aparte do mandamento do seu pai, não abandone o ensino da sua mãe. Porque eu e você deveríamos fazê-lo. O verso 22 diz: quando você andar, eles o guiarão. O que significa? Quando você tiver que escolher, tomar decisões, isso vai guiar você. Quando dormir, o estarão protegendo. Por quê? Como é que você é protegido enquanto você dorme? Se você vive uma vida durante o dia em que você anda de acordo com os caminhos do Senhor, você tem paz para dormir, você não tem preocupação relacionado a um mal feito. Não é que você não cometa erros, não é que você não cometa faltas, mas se você os cometer, você vai buscar consertar, vai buscar confessar, vai buscar acertar aquilo que onde você vai. Quando acordar, falarão com você. Princípios que são ensinados às crianças, eles não saem jamais. Naturalmente, se esses princípios são falados, se esses princípios são vividos, são vistos na vida daqueles que os ensinam. As crianças não são iludidas e nem se deixam iludir por palavras. Eu estou morando agora perto de eu não quero entrar em detalhes, mas eu ouço já várias vezes uma pessoa, é uma mãe, que grita com seus filhos e só não chamam de santo. O resto tudo vocês, olha, mas é para arrebentar, é para destruir, é para acabar. E quando eu olho aquelas crianças, elas são tão ternas, elas são tão dóceis, eu fico pensando, Deus do céu, eu não sei como é que as crianças ainda são assim, desse jeito, mas são bem pequenininhas mesmo, mas elas são massacradas o tempo todo com informações negativas, coisas da pior, o que os irmãos imaginarem de pior, desde palavrão até reduzir a pessoa a nada, é o que eu ouço. E é uma coisa de estarrecer, é uma coisa terrível. Eu fico imaginando o que aquela mulher deve viver dentro, o que ela teve que a levou a agir dessa maneira. Pois bem, quando você andar, eles o guiarão, quando dormir, estarão protegendo, quando acordar, falarão com você. Agora, por que é assim? O texto responde, o verso 23, pois o mandamento é o do Pai. Se você for ao verso 20,
você vai dizer, vai ver, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai. Então, quando aqui diz, pois o mandamento é o mandamento do pai, é lâmpada. E a instrução é da mãe, porque lá em cima diz, aliás, essa versão diz o ensino de sua mãe, a outra versão que diz a instrução, mas é a mesma coisa. Então, aqui traduz por instrução, na outra versão ali traduz por instrução, então fica bem fácil para discernir, mas é a mesma coisa, a palavra que é usada para ensino e instrução é a mesma. Eu não sei por que traduziram assim, mas então o verso 23 diz, pois o mandamento do pai, em relação ao verso 20, é lâmpada, e a instrução da mãe é luz. É isso que Deus planejou para o filho, para os filhos, para as crianças, que o mandamento do pai fosse lâmpada e a instrução da mãe luz. Lâmpada e luz são a mesma coisa. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Que vida é essa? Sem dúvida alguma, uma vida com Deus e vida eterna também. A verdadeira vida não é viver simplesmente, é viver uma vida de qualidade, é viver com Deus aqui e na eternidade. Você não está formando filhos para viverem só aqui, mas para participarem da eternidade. Então, é muito importante que os filhos sejam instruídos na palavra. Alguém vai dizer, mas meus pais não conheceram a palavra. Sem dúvida alguma, quando Salomão escreveu isso, e quando o fez inspirado por Deus, ele tinha em mente que os pais e todo judeu era instruído nas Escrituras. Até os 13 anos, uma criança sabia toda a lei, sabia todos os seus preceitos, todos os seus ensinos, porque eles eram ensinados. Nós vemos isso em Deuteronômio, não vamos lá agora, mas a instrução é que a criança fosse ensinada o tempo todo. E o pai deveria fazer isso. Mas se você não teve isso, se você não recebeu isso, e se não recebeu isso até agora, você pode fazer isso a partir de agora. Você hoje tem um conhecimento que você não tinha, se você não teve. Mas você está tendo agora. E você pode corrigir o que foi feito errado. Você pode realmente mudar conceitos que você tinha até então por novos conceitos. Aliás, esse é o processo de renovação da mente. Você nunca vai poder dar algo se você não receber, mas você está recebendo. Eu quero dizer para você que eu vivi na igreja a vida inteira e eu nunca vi pregação com relação a isso que eu estou dizendo para você. Nunca. E eu posso dizer que durante minha vida inteira, antes de me tornar pastor, eu acho que não deixei de ir um domingo na igreja. Aliás, isso é mentira. Não é que eu esteja querendo mentir. Isso não é verdade, porque lá uma ocasião ou outra aconteceu por alguma razão, mas até mesmo quando eu viajava, eu nunca deixei de ir na igreja porque eu viajava. E quando eu viajo, se eu puder, eu vou de manhã e eu vou de noite. Eu vou numa igreja, eu vou na outra, mas eu não deixo de ir quando eu estou viajando. Mas isso aí é apenas um detalhe, eu já estou até me perdendo, não sei o que eu estava... Bom, nem sei por que eu estava dizendo isso. Mas o fato é que
nós precisamos estar atentos para a necessidade de ministrar às crianças. Por que elas precisam aprender a obedecer? O texto diz, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 30:17 que os filhos que se recusam a obedecer, eles perdem os olhos que Deus lhes deu. E quais são os olhos que Deus deu aos filhos? É esses olhos com os quais eles nascem? Não. São os olhos dos pais. Deus nunca planejou que os filhos fossem guiados por si mesmos, pelos seus instintos, pelos seus desejos, mas que eles fossem guiados pelos olhos dos pais. Os pais, e especialmente os que conhecem a palavra, veem mais longe do que os filhos podem alcançar. Os pais estão atentos a N coisas que os filhos não podem ver. Quando nós desobedecemos aos pais, nós deixamos de ser guiados por Deus. Houve momentos na minha vida em que eu desobedeci meu pai e minha mãe. Eu já era adulto e eles não podiam, e até eu já não estava mais em casa, mas eles chegaram a mim e disseram: ó, minha mãe e meu pai era bem mais bonzinho do que minha mãe. E minha mãe, certa vez, falou: meu filho, isso aí não está certo. Não faça assim. Aí eu fui para meu pai. Meu pai, que eu esperava que ele fosse condescendente comigo, ele disse: meu filho, isso não vai dar certo. E eu acabei fazendo o que eles disseram para eu não fazer. E eu arquei com as consequências disso. E eu sofri as consequências dessa desobediência. Isso marcou profundamente a minha vida. Nós temos que entender que pode passar o céu e a terra, mas há uma coisa que não falha e não passa, é a palavra de Deus. Os filhos têm olhos maiores do que os deles. Esses olhos são os olhos do pai, dos pais, especialmente se eles conhecem o Senhor. É por isso que a regra é o seguinte: todo aquele que Deus colocou em posição de autoridade sobre você tem o propósito de abençoar a sua vida. Não foi para o mal, não foi para te prejudicar, foi para te abençoar. Mas as autoridades que Deus coloca sobre você, e os pais são as principais autoridades, principalmente na idade em que somos crianças. Então, mas a autoridade falha. E alguém vai dizer: então, como é que que direção? Bom, o princípio é que toda vez que a autoridade contrariar esse livro, você vai dizer para a autoridade: olha, eu não quero te desrespeitar, mas eu não consigo fazer o que você está dizendo, porque a palavra de Deus diz assim, assado. Mas, não obstante tudo isso, Deus fala através dos pais. É exatamente por isso que quando, não é o nosso assunto essa manhã, mas quando você vai escolher o seu cônjuge, você deve ouvir os seus pais.
Quando você for fazer escolhas importantes, você deve ouvir os seus pais. Porque eles veem o que você não vê. Porque eles já viveram o que você não viveu. Porque eles sabem de coisas que você não sabe. E o texto diz: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. A palavra não está dizendo que vai vir um corvo e vai arrancar o seu olho, e que os filhotes do abutre vão arrancar o seu olho fora. Não é isso não. Você vai continuar, o filho continua com os olhos que ele tem, mas ele não vê. Ele fica sem direção, ele fica andando a esmo, e ele só entra pelo canto porque ele não ouviu quem devia ouvir, quem Deus planejou para que ele ouvisse. Provérbios 4:18 diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais. Quem é o justo? É o que teme ao Senhor, é o que anda de acordo com a sua palavra, anda de acordo com os seus ensinos, e o seu caminho vai se tornando cada dia mais iluminado, mais claro, mais definido. O texto diz: brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O sentido é até o meio-dia, quando o sol é mais claro. Mas o texto continua dizendo: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. São pessoas que não sabem o que fazer e fazem o que dá na telha, fazem o que acham que é melhor, mas não tiveram princípios, não tiveram valores, não tiveram instrução, não tiveram orientação adequada. E nós corremos hoje o risco de termos uma geração inteira criada dessa maneira, uma sociedade em que tudo é permitido e que as crianças hoje são orientadas a terem relações sexuais com parceiros e parceiras desde a idade mais tenra. Isso com a anuência dos pais, com o consentimento dos pais, com a permissão deles, e todos aplaudem, todos acham isso bonito. Onde é que nós vamos parar? Pais que não têm valores, pais que não têm o que dizer para os filhos, estão seguindo o curso deste mundo, e esse mundo tem como princípio o princípio das trevas. Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás. E Jesus disse: eu não tenho nada com ele. Vem aí o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Ele não tem direito nenhum na minha vida, porque eu não dou esse direito. É isso que Jesus quis dizer quando disse isso. Nós somos de Deus, pertencemos ao reino de Deus. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Os princípios nossos não são os do mundo. Jesus disse: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E Jesus diz também: assim como eu aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio a vós. Estamos aqui com uma missão, e a missão é de implantar os valores do reino, os ensinos do reino, e falar do reino, porque ninguém pode ter o reino se não tiver o reino. Mas nós temos que andar de acordo com os princípios do reino. Filhos precisam de pais que os criem em amor, na instrução e no conselho do Senhor. Efésios 6,4 diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos.
A instrução, o aconselhamento, as ministrações não são para deixar os filhos irritados, não são para infernizar a vida dos filhos. Deus não planejou que os pais ameaçassem os filhos, que gritassem com os filhos, que fossem incoerentes naquilo que dizem em relação à vida que eles levam. Essas coisas irritam os filhos, essas coisas exasperam os filhos, quando eles não veem amor. Toda disciplina, todo ensino deve ser marcado pelo amor, deve ser marcado por um desejo realmente de ver aquele filho, aquela filha abençoados. Eu vou ficar por aqui, nós vamos continuar depois. Eu acho prudente pararmos aqui, vamos celebrar a ceia do Senhor há pouco, mas eu queria que você estivesse meditando nessas coisas, que você estivesse, quer você seja filho, quer você seja filha, quer você seja pai, quer você seja solteiro, casado, seja você avô, avó, pense nessas coisas e medite nelas. Talvez você tenha errado, em algum momento da sua vida você errou em algumas áreas que nós mencionamos aqui. Se você tem pais vivos e você faltou em alguma área, deixando de obedecê-los, deixando de seguir a instrução que eles deram para você, que você sabe hoje vinha de Deus, vá a eles e peça perdão para eles. E diga: olha, eu quero pedir perdão porque em dado momento da minha vida eu procedi de maneira equivocada e eu desobedeci aquilo que vocês me disseram, eu não dei ouvidos. Eu disse para vocês que houve um momento na minha vida em que eu desobedeci a meus pais, mas quando a ficha caiu, e a ficha caiu 7, 8 anos depois, quando eu estava ouvindo a ministração da palavra, quando eu estava ouvindo, na realidade foi quando eu ouvi e participei de um curso chamado Conflitos da Vida. Quem lembra desse curso aqui? Alguém aqui dessa época? Não foi aqui não, foi em outro lugar, mas eu trouxe esse curso aqui para a igreja há muito tempo. Ninguém lembra disso? Só quem? Uma mão lá atrás, outra, alguns poucos. Mas então o que eu fiz? Eu fui a eles, pedi perdão a eles, e pedi que eles me perdoassem e me abençoassem. Você pode fazer isso. Se você tem falhado com os seus filhos, peça perdão a Deus. Se eles são crianças ainda, se ele já tem entendimento, peça perdão por você não ter ensinado a eles o que devia ter ensinado, por você ter falhado em alguma área que você descobriu agora que você falhou, e passe a fazer o que você sabe deve fazer. Eu convido você a curvar a sua cabeça e a falar com Deus o que Ele terá falado com você nessa manhã. Pai, queremos te dar graças pela tua palavra e eu te peço que tu a estejas aplicando nos corações de cada um de nós que aqui está. Que a Senhora esteja nos levando a refletir e a considerar o que foi falado, o que foi ouvido, e que o Senhor nos dê a graça de endireitar as nossas veredas, de corrigir os caminhos tortuosos e de andar segundo a tua palavra. Que o Senhor perdoe os pecados
cometidos, as faltas, as fraquezas, as imperfeições, e que Tu nos ajudes a caminharmos e a trilharmos caminhos novos, o caminho do perdão, o caminho da Tua palavra. O Senhor nos leve a perdoar, a pedir perdão e a endireitar os nossos caminhos. E andar não segundo o curso deste mundo, mas segundo a Tua vontade. Nós te pedimos que Tu nos prepares agora para participarmos da ceia do Senhor e que possamos todos ter uma experiência singular agora, através desse momento, através desse memorial. Fala conosco através dele, ministra aos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.